Olá, guerreiros, guerreiras, bem-vindos ao Nota Máxima. Eu sou Anderson Portilho e essa é a aula 6, onde nós estamos destrinchando o Código de Trânsito Brasileiro. Na aula 5, a gente falou do artigo 7º, ele é um pouquinho grande, então a gente quebrou em duas partes. Se você não viu ainda a aula 5, em algum lugar da tela vai aparecer um card para você clicar e assistir. E a gente continua aqui na segunda parte do artigo 7º do Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 7º, na aula anterior, a gente falou sobre os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, né? E agora a gente vai falar sobre a continuação dele, né? E basicamente é o seguinte, pessoal, a gente lê o artigo, depois a gente fragmenta esse artigo em pedaços menores e faz uma explicação mais detalhada. Então vamos lá, sem demora, artigo 7º, item A. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com órgãos previstos no artigo 7º. Como a gente falou, o artigo 7º tem 7 órgãos, beleza? Tem CONTRAN, SENATRAN, os DETRANS, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, né? Então, tem o DR, o DENIT. Então, esses órgãos, as prefeituras, né? Esses órgãos fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Aqui a gente está falando o seguinte, que a autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º. Então, a gente já sabe quais são os órgãos. Com a interveniência dos municípios e estados. Opa, olha aí. Com a interveniência dos municípios e estados. Juridicamente interessados. Beleza. Para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. A gente está falando, então, que os portos podem permitir que as entidades façam fiscalizações de trânsito dentro do seu espaço. Muito bem. Parágrafo 1º fala o seguinte: o convênio valerá para toda a área física do porto organizado. Toda a área física, inclusive nas áreas dos terminais alfandegários, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito interno. Pô, legal. A gente já sabe, então, que a autoridade portuária pode fazer convênios para fiscalização no seu espaço. Isso está no artigo 7º do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos quebrar ele um pouquinho mais aqui para a gente trazer o entendimento, né? O que isso significa, então? Significa que os portos podem fazer convênios com os órgãos de trânsito, a gente está falando com o DETRAN, Polícia Militar, órgãos municipais, né? São 7 órgãos no artigo 7º. Para fiscalizar e aplicar multas de trânsito dentro da área do porto. Legal, já sabemos disso. Por que isso existe? Normalmente, os portos são áreas privadas ou especiais, né? E havia dúvidas sobre quem poderia fiscalizar o trânsito lá dentro. Esse artigo resolve isso, permitindo que os órgãos de trânsito atuem dentro dos portos através de convênio. São áreas particulares, né? Está aí. Nós temos uma explicação de por que isso existe e o que vale dessa fiscalização do parágrafo 1º, né? O acordo vale para toda a área do porto, incluindo os terminais alfandegários, onde desembarcam as cargas internacionais, estações de transbordo, que é onde se transfere a carga de um veículo para o outro, nas instalações portuárias pequenas e estacionamentos e ruas internas do porto. Legal, pessoal, acho que sim, ficou fácil de entender esse artigo aqui, né? Tem até um exemplo aqui que eu coloquei que é: imagine um caminhoneiro que estaciona irregularmente dentro do porto ou excede a velocidade nas vias internas. Com esse convênio, os agentes de trânsito podem fazer a autuação, né? Tomar as medidas de trânsito necessárias, tá certo? É isso, acho que é um artigo bem fácil aqui, tá bem explicado também. Se você gostou, aproveita e deixa um like, já clica em seguir para fortalecer aqui o canal, compartilha com seus amigos e salve esse vídeo aí para você ver depois, se você quiser estudar a legislação de trânsito para algum concurso público.
né? E se você quiser baixar esse material resumo aqui, esse download está disponível no site sounotamáxima.com.br. É só você clicar lá em materiais grátis e fazer o download dele gratuitamente, tá bom? Muito bem, e dentro do site também você pode participar do Game Nota Máxima, jogando ali os nossos games de questões para testar o seu conhecimento sobre legislação de trânsito e, obviamente, você ter um melhor resultado nas provas de concurso público que você for prestar. Tá bom? Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Esse vídeo foi bem rapidinho, né? Foi direto ao ponto. Acesse lá sounotamáxima.com.br e até o próximo vídeo.